Ó, Começamos. Guarda, levanta. Acorda, Juan. Oi. Você ouviu o que eu falei? Eu disse a minha. Tô dormindo. Falei, Juan, que o conteúdo de hoje que nós vamos começar é o conteúdo revisional para a história. Acho que amanhã nós temos 2 aulas para poder dar continuidade. Então vamos lá. Pessoal, lá na Senec Digital, eu já coloquei, como coloquei para geografia também, eu coloquei as páginas e os tópicos. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que observar nessa imagem é que ela representa várias brincadeiras da época. Eu não sei se vocês se lembram, quando eu comecei a dar aula para vocês de história, eu comentei com vocês que esse tipo de imagem era muito comum para poder representar o que acontecia na época. Então, como que nós podemos entender como que era aquele período? Nós podemos entender através da observação dessas características. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. Observação. Eu vou falando e digitando para vocês poderem anotar, tá? A observação. Beleza? Posso? Então, vamos lá. A observação. Gente. Da época. Observação. Observação de imagens. Aí coloquei fotos ou pinturas da época. Fazem. Possamos entender. Observação de quê? Está escrito aqui, Juan. As características. Eu não tô vendo não, professor. Eu também não. Não estão enxergando? Não. Ué. Tá muito pequenininho. Ah, que vocês estão vendo no celular, né? Sim. Espera aí que eu vou aumentar a letra. Melhorou? Não sei. Melhorou? Eu não sei. Não sei. Aconteceu nada, não. Não melhorou a letra? Não. Não mudou nada. Que estranho. Espera aí. É que eu estou digitando no Word. Eu acho que eu vou colocar naquela... Ver? Nada? Não. Então anota aí que eu vou falar para vocês. Ó, observação de imagens. Anotaram isso? Observação de imagens. Aí abre parênteses. Fotos ou pinturas da época. Fotos ou pinturas Calma da época. aí, mãe. Fotos ou pinturas da época. Fecha parênteses. Fontes. Pinturas da época. O quê? Fontes do quê? Fotos ou pinturas da época. Fotos ou pintura. Fotos. Da época. Fecha parênteses. O professor, fala de novo aqui, porque eu esqueci a borracha, eu tive que pegar. Tá. Vou repetir então para todo mundo. Problema, sabe o que eu já ia falar? Eu ia falar assim, eu tinha um prédio. Pessoal, então olha só. A observação de imagens, abre parênteses, fotos ou pinturas da época, fecha parênteses, fazem com que possamos entender, Da pintura. da época, Fazem com que? fazem com que possamos entender as características locais.
locais? Fazem quê? Fazem com que possamos entender as características locais. Acabou? Tudo bem até aí? Uhum. Então, beleza. O que eu quero explicar sobre isso para vocês, pessoal? É justamente através dessas imagens antigas que nós começamos a entender como que era essa relação. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vou voltar aqui, ó. A imagem do livro vocês estão vendo, né? E Sim, né? sim. O que acontece? Existem algumas fotos que nós vemos dos imperadores da época, de alguns militares, como por exemplo Napoleão Bonaparte, até mesmo de Dom Pedro aqui no Brasil, que nós falamos assim, nossa, mas como é que o homem fazia uma pose dessa para poder tirar, para poder fazer uma pintura para que o artista fizesse esse retrato dele, né? E aí eu, quando era aluno, ficava me perguntando isso, mas essa pose, essa mão toda tortinha, esse pé todo, esse corpo todo empinado, na verdade, pessoal, é porque era a época. O corte era desse jeito. A mesma coisa é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, que mostra justamente as brincadeiras da época. Por quê? Isso, ó, eu acabei aqui selecionando. Isso é para poder mostrar somente as características da época. Deu para entender essa importância? Sim. Então, beleza. Esse é o primeiro tópico e vai cair no teste. Segunda coisa. Vocês estão vendo essa palavrinha em negrito aqui, ó, que eu acabei de selecionar? Sim. São sujeitos históricos. O que são esses sujeitos históricos, pessoal? Como fez? Anota aí, então. Vamos lá. Sujeitos históricos. Peraí. Olha, calma, calma. Peraí, papai. Ah, sem problema. Deixa eu botar aqui. Deixa eu anotar que o Rafael chegou. Rafael chegou? Chegou. Deixa eu ver. Cadê? Ah, tá, Rafa. Olha lá. Levanta a mão. Posso falar? Peraí. Então vamos lá. Sujeitos históricos. Posso? Foram pessoas. Pode. Foram pessoas Ah, que transformaram a realidade à sua volta. Realidade. À sua volta. À sua volta em um determinado período. Beleza? Ponto final. Então, eu vou explicar isso para vocês. Esses sujeitos históricos, pessoal, são pessoas de grande importância na história da humanidade. Às vezes, essa história, ela pode não ser conhecida por nós, ou essas outras pessoas não conhecem a gente, mas esses sujeitos históricos, eles têm tamanhos diferentes. Por exemplo, Napoleão Bonaparte é um sujeito histórico. Todo mundo conhece porque ele é conhecido mundialmente pelos seus feitos. Agora, se eu falar, é um exemplo agora, tá? Vou falar sobre o seu José aí de Barra do Piraí, tá? É um exemplo, é um nome qualquer. Ele tem grande importância em Barra do Piraí. Então, ele é um sujeito histórico apenas para Barra do Piraí. Ele não é conhecido mundialmente. Tudo bem?
Ótimo. Dando sequência, é importante vocês entenderem que tudo isso que eu estou falando com vocês, ou seja, a história, ela só aparece, ela só foi desenvolvida graças aos tipos de fonte, ou seja, o que o homem desenvolveu para poder pesquisar esses elementos históricos. Então, anotem o próximo tópico. Desculpa, foi espirrar. Então, anotem aí. Fontes históricas. É para escrever no caderno? Sim. Ah. São os tópicos do teste. E que é pra botar? Fontes Fontes históricas. É o terceiro tópico de hoje. Juan, você tá dormindo, Juan? Tô não. Eu vi seu olho fechado agora aí, quase caindo. Vai lá lavar o rosto. Não, tô... Então tá bom. Vou ficar só de olho nele. Pessoal, anotaram aí as Para fontes? isso. Então vamos lá. Então, primeiro, sobre as fontes históricas, eu quero que vocês anotem assim. Posso falar? Englobam. Englobo? Isso. Englobo ou Englobam tudo aquilo que pode proporcionar É tudo aqui. tudo aquilo que pode proporcionar ao historiador a compreensão a compreensão Não, proporcionar ao historiador a compreensão sobre o passado. Eu vou repetir para vocês, tá? compreensão? Englobam tudo aquilo que pode proporcionar ao historiador a compreensão sobre o passado. Beleza? englobam Tudo aquilo que pode proporcionar ao historiador a compreensão sobre o passado. Foi? Bom, pessoal, então esse tópico é importante porque pode proporcionar ao historiador a compreensão sobre o passado. Meu Deus. Foi? O que foi, Mário? Oi? O celular caiu de tela. Ah, tá. Nossa. Bom, agora deixa eu explicar para vocês. Pessoal, essas fontes históricas, elas são divididas em algumas partes. Por exemplo, se vamos supor que Juan encontre um senhor de 100 anos aí em Barra do Piraí e vá conversar com ele sobre a história de Barra do Piraí. E o coronavírus? João, isso é só um exemplo, tá? Ah, sim. E aí, o senhorzinho senta perto do Juan e começa a contar. Olha, Juan, Barra do Piraí, há 80 anos atrás, era assim, passava o trem de passageiros passava aqui em Barra do Piraí, nós tínhamos acesso a, sei lá, ele começa a falar sobre as coisas de Barra do Piraí daquela época. Aí eu pergunto a vocês, Thaís,
Isso que o senhor fez com o Juan, de ficar contando as histórias de antigamente, pode ser considerado uma fonte oral ou uma fonte escrita? Oral. Oral, muito bem. Então, quero que vocês anotem assim, ó. Depois do que vocês anotaram sobre as fontes históricas, eu quero que vocês escrevam assim. Posso falar? Pode. Então, dando continuidade nesse último tópico que vocês anotaram, ainda nesse tópico, eu quero que vocês escrevam assim. Essas fontes Pera. Essas fontes são divididas Pera. em fontes escritas e não escritas. Essas fontes são Divididas em fontes escritas e não escritas. divididas. Pera aí. Em fontes Em fontes escritas escritas. e não escritas. E aí, professor? Não. Só isso, professor? Não, vou continuar. Escritas e não escritas. Vírgula. Sendo as escritas, jornais da época, vírgula, diários, Diários. livros, Que diário, pô? Pera aí. Jornais da época. jornais da época, diários, livros e etc. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu acho que os pais de vocês devem ter mais ou menos a minha idade, um pouco mais velhos. Se vocês perguntarem para eles, na nossa época de infância e adolescência, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre nós, é só vocês pegarem uma coisa que nós usávamos, que era um diário. Ô, professor, A maioria das meninas, principalmente, escreviam o seu dia no diário, antigamente. ô, professor, Oi, quantos anos você tem? 31. Hã? Por quê? Isso é muito porque eu não tenho muita pouca idade igual a sua, não. Ele tem 49. Ah, então é bem diferente. Não é é. possível. O meu também, Mari. Tem 49? Então, pessoal, mas isso é para mostrar para vocês que as formas que as pessoas vão utilizando para poder marcar a sua história, ela é diferenciada. Eu estou falando com vocês do diário, porque no nosso período de infância, no nosso período de na adolescência nem tanto, porque a internet, pelo menos no meu período de adolescência, a internet já começou a ganhar uma importância muito grande. Mas no período da infância, o diário escrito, cada um tinha o seu. Por quê? Porque as pessoas escreviam o seu dia ali, o que aconteceu, né? Então isso é uma fonte escrita. Agora tem as fontes não escritas, anotem aí. Vou dar os exemplos das fontes não escritas. Mas no mesmo tópico, né? Isso, no mesmo tópico. Então vamos lá. Pode. Calma aí. Pessoal, só vou dar uma saidinha aqui para poder ver se mais algum aluno está pedindo aqui. Deixa eu ver. Tchau. É fontes escritas que é para escrever agora? Gente, o Gabriel sumiu, né? O que aconteceu com ele? Não sei. Aí, porque ele falou sobre isso aqui, a fonte escrita. Já faz umas 4 aulas que ele não aparece. Não parece, né? Não, então, fonte não escrita. Então vamos Sendo lá. que a escrita, escrita são jornais e Será que ele tá doente?
Então vamos lá. As fontes não escritas. Posso falar? As Como eu- fontes não escritas. Isso. Agora eu vou só explicar antes de passar para vocês. Então só escuta, tá? Sobre as fontes não escritas, pessoal, é justamente o exemplo que eu estava dando do Juan com aquele senhor. Por exemplo, a conversa, o bate-papo com pessoas antigas, ela é considerada uma fonte não escrita. Ela é uma fonte oral. Mas, por exemplo, a Thaís quer ver como é que a avó dela era quando era criança. Ela pega uma foto. Então, fotografia de família também é considerada uma fonte não escrita. As esculturas, as próprias roupas da nossa época. Uma música, para você poder entender como que era a nossa época. As músicas eram diferentes. Então, tudo isso englobam fontes não escritas. Deu para entender? Ô, professor, esse Oi. vaso que tá na imagem aqui é uma fonte não escrita. Esse vaso aí. Exatamente. Exatamente, Rafael. Esse vaso, Olha, isso aí é uma fonte escrita. essa cerâmica aqui, ó, que vocês estão vendo, é de uma fonte não escrita, exatamente. Já o jornal que vocês estão vendo aqui, ó, é de uma fonte escrita, tá bom? Então anotem aí na fonte não escrita, anotem aí. São registros Peraí. Ô, professor, Pode falar. então aquelas estátuas lá daquelas cabeças Não estou te tem ouvindo. lá, essa é fonte não escrita. Isso aí, exatamente. A construção da igreja, as igrejas da época, tudo isso é fonte não escrita. E também a fonte não escrita, aquela cabeça, um onca, lá naquele morro que você pode encontrar na internet. Que morro? Que? Stonehenge? Stonehenge, que você está falando, lá na Inglaterra? Não, umas cabeças onca que fica no morro. Ah, lá nos Estados Unidos. É, são quatro pessoas. É o Monte Rushmore. Os Hokage. É um monte de rocha com gente. Pessoal, anota aí. O Monte do Hokage é a cópia do Do É a Naruto. Monte senhora Rushmore. Tsunade, é a vovó Tsunade, Pessoal, é o anota aí. Naruto. Vocês pararam aonde? São registros. Oi? Você botou, sendo fontes São históricas, registros. sendo as fontes não escritas, são registros. As fontes não escritas são registros. São registros de períodos antigos. De períodos antigos, onde se utilizam Continua. linguagens diferentes da escrita. Calma aí, professor. Tá? Linguagens diferentes da escrita. Diferente. Aí coloca aí, exemplo. Embaixo? Pode ser. O exemplo, fotografias. O exemplo pode abreviar e botar só em X? Pode sim. Ah, não vou abreviar, não. Fotografias, pinturas, esculturas, música, Pinturas? Tomei um susto. pinturas, esculturas, roupas,
Esculturas. roupas, Eu falando antes a outra coisa. E a minha imagem tá desligada. Agora A minha que você também. percebeu. pessoal. Isso são exemplos bem básicos da época, tá? Então eu quero que depois dos exemplos vocês coloquem assim: e fonte oral. E fonte oral. Tá. Ani, Oi? Peraí. E fonte oral. Bom, pessoal. tá. Beleza? Ponto final. Essa é a primeira parte sobre as fontes históricas. Nós só conseguimos estudar hoje a história, vocês só estão estudando a história, os pais de vocês estudaram a história e os filhos de vocês vão estudar também, graças a essas fontes. Todos os métodos, todos os meios que os historiadores usam para poder comprovar o que eles encontram são consideradas fontes históricas. Tudo bem? Então vamos lá. Tá bem. Dando continuidade, pessoal. Vocês estão vendo essa palavrinha aqui, ó? IFAM. Primeiro, o terceiro tópico que eu quero que vocês anotem aí é essa palavra. IFAM. I-P-H-A-N. Anotem aí. Fica do meu burro. I-P-H-A-N. Oi, você viu onde que eu enfiei minha burra? Não. Oral. O que é fã? Vou explicar. Ô, professor, Bom, depois de pessoal. fonte oral. Aí é ponto final. Depois do fonte oral é ponto final. E aí eu tô no outro tópico agora que a gente está começando. Que Pessoal, é? vamos rapidinho porque faltam 7 minutos para acabar a aula. Então 7? vamos lá. Aham, acaba Aí você criou 8h20. outra também. Não, eu sei, mas aí é aula de geografia. Pessoal, o IFAM, como eu já comentei com vocês em sala de aula, ele é um instituto, anotem aí, Instituto do Patrimônio Histórico. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Peraí. Não. Alguém se machucou aí? Não. Eu A cara que a espirrei. Thaís fez foi muito engraçada. Tomou susto, Thaís? Peraí. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Tô com dificuldade pra fazer o I. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês a importância do IFAM. Como eu conversei com vocês, Patrimônio, fala de novo. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Instituto Do Patrimônio Histórico. Depois do histórico veio o quê, professor? Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Obrigado. Bom, vou explicar para vocês. Pessoal, o IFAM, presta atenção, hein? Ele é o maior responsável pela preservação das grandes áreas históricas do nosso país. Por que eu estou falando isso? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Então, beleza. Eu tô. A gente tá te ouvindo. O IFAM, ele é Mas não tá te responsável... ouvindo. Não, é porque minha câmera queimou. O IFAM, ele é responsável pela preservação desses patrimônios materiais, como as igrejas, por exemplo, Barra do Piraí com a igreja de Santana e aquela igreja lá no centro de Barra do Piraí, são patrimônios históricos.
A cidade aqui de Vassouras também tem alguns patrimônios históricos, como a Casa da Cultura, que virou até agora Quê? virou Museu da Era? também da Chácara da Era, a própria igreja da cidade. Então eu quero que vocês anotem assim, por favor. Anotem aí no IFAM. Papá. Posso falar? Pode. Pode. Então vamos lá. Peraí. Gente, Eu não coloquei. tem que ser... Juan, rapidinho, Juan. Anotem aí. Responsável. Vamos lá. Responsável. Falou alguma coisa na história. Responsável. Responsável pela preservação de patrimônios materiais. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Patrimônios. Materiais. Patrimônios, Que som materiais. de passarinho Sim. aqui. Então, Tá por mesmo. exemplo, esses patrimônios materiais, eles podem ser, como eu falei com vocês, a cidade inteira, como lá em Ouro Preto. Pode ser apenas uma igreja, como em Vassouras, certo? Pode ser um monumento, pode ser a nossa própria escola, que ela também é tombada pelo patrimônio histórico. Tudo bem? Bom, pessoal, vai acabar o tempo. Nossa, Nós vamos começar a parte de geografia, porque segunda-feira tem teste de geografia. isso. Então, eu vou fechar aqui para nós começarmos a parte de geografia, tudo bem? Tá. Então, nós vamos começar amanhã. Anotem aí, por favor, Thaís, anota aí, todo mundo anota aí. Amanhã a revisão de história vai continuar na página 10. Tudo bem? Sim. Então, beleza, vou fechar, gente. Vou fechar e vou mandar lá no... Também amanhã. Vamos continuar da página 10. Vou fechar e vou lançar lá de novo, tá? Aí amanhã tem mais aula de história. Isso. Tchau, o professor de geografia vai entrar agora. Tchau.